tive conversando com alguns irmãos, né, da família, da primeira família, né, do primeiro casamento do meu pai, e hoje eu estou com a minha irmã, Josefa Evaristo. Então, aí, o que é que acontece? Hoje eu vou falar com ela a respeito, eh, assim, para saber como era a questão da infância dela, assim, depois quando a mãe dela morreu, quantos anos ela tinha, como foi a convivência com os irmãos dentro de casa e também com o meu pai, né, porque ele sempre tinha que se ausentar para arrumar o pão de cada dia, né? A alimentação dos filhos. Então, Dada, fala aí, depois que tua mãe morreu, como foi assim para vocês, assim, depois de passar alguns tempos, como foi para vocês ir se adaptando, né? Tu tinha quantos anos nesse tempo? É, quando minha mãe morreu, eu tinha 15, foi com 15 anos. Hum, Aí foi muito difícil. Difícil assim, porque era uma família humilde. Meu pai tinha que sair para trabalhar com os outros, para arrumar o pão de cada dia. E, mas eu me lembro de tudo que aconteceu, tudo que passou. Ele sofreu muito para criar as duas famílias. A primeira, eu estou com meus 73 anos, mas eu lembro do tempo de criança, que desde o tempo de criança que ele trabalhava do duro para criar. E criou as duas famílias. Foi um bom pai, uma boa mãe também, que eu não tenho de que reclamar, e só agradecer por ele ter tido essa família, essas duas famílias, e ter criado tudo trabalhando no duro, no pesado, trabalhando para os outros. E deu bom exemplo para os filhos, que eu agradeço muito por eles terem dado educação para nós. Que hoje eu sou a pessoa que eu sou por agradecer a minha mãe e a meu pai também. E a minha mãe, quando anoitecia, já começava com botar tudo junto para fazer oração, sei. para rezar. E eu aprendi com ela e ensinei tudo para meus filhos. O que meus filhos aprenderam de bom também foi o que minha mãe deixou. É. Deram essa para mim. Então, Dada, é porque assim, era um pessoal naquele tempo que tinha pouco recurso, né? É, E assim também estavam morando em terras de outras pessoas, né? e, Eles moravam em sítio de outras pessoas, e outro, trabalhavam alugado para arrumar um sustento, né? era. Mas tinha sempre essa cultura, né, da a religião, né, a Tinha, religiosidade tinha do sim, povo. tinha. Mas ele trabalhava muito. Ele pegou até uma doença, ele tinha um problema no peito, Era de e esforço foi, que fazia. foi de esforço arrancando a gave no pesado, ganhando mixaria, pra gente não passar fome. Porque às vezes ele fazia essas empreitadas, aí às vezes ele estava num serviço trabalhando durante o dia e à noite ainda ia para outro que era para terminar as empreitadas, né? Era isso, Porque tinha as necessidades. era isso. E aí eu sei que a gente sofreu muito. E eu fiquei sem minha mãe com meus 15 anos. Aí ficou 11 filhos. Aí tinha as irmãs mais velhas. Tinha as três mais velhas, as, como é que se diz? As mais que fazia era eu e a minha irmã mais velha. Uhum. A do meio não era muito, É não porque, gostava muito de fazer. porque também as outras assim Aí a gente era tinha mais história, nova é, e às vezes tinha aquela questão de não obedecer, né, não também, obedecer porque sempre que ele saía ele deixava as tarefas. uma obrigação, uma tarefazinha para cada um, né? É. Mas assim, quando ele decidiu casar assim de novo, tu já tinha que idade? Tu estava em casa ainda ou já tinha casado? Eu já estava casada, eu já era Sim. mãe de família. Aí eu sei que a vivência dele também a outra, com a outra mulher, vivia bem também, mas mais o mesmo duro, trabalhando, Uhum. né? Tudo era da É, tudo agricultura. da agricultura, trabalhando para os outros, morando no pé dos outros. Aí depois que ele casou, aí foi morar no sítio da esposa dele, mas eu já era casado, eu já tinha filho. Ele era padrinho do meu filho mais velho, Sim. Deda, dos irmãos teus, tu lembra qual foi os dois que morreram antes da tua mãe falecer? lembro. Morreu Maria José
Eugênio. Sim. E Porque o, tem Maria José também, que é Zézia, né? Mas já é, foi que botaram depois. é depois, antes de da Zézia, teve a outra Maria José que morreu. Sim, Ela gostava de mim. Eu não tinha, conhecia ela, não. Ela era mais velha que eu. sim. É, tinha esse Eugênio, que assim, pai falava também, mas assim, é porque naquele tempo tinha muita mortalidade infantil, né? O Era. pessoal não tinha como hoje o pessoal para estar vacinando, era muito difícil, né? E não tinha assim acompanhamento como tem hoje, né? Quando chegava até 7 anos, o pessoal falava assim, ah, esse aqui já escapa, né? Porque 7 anos É, esperava até certa idade, mas tinha muito esse problema de mortalidade infantil, era complicado. era. E não tinha médico, as crianças morriam mais de pneumonia. Era, sei lá, outra coisa. Pronto, aí no caso da primeira família, foram 11 dos que ficaram vivos, Dos né? vivos, foi. Teve dois que morreu e teve esse que foi a complicação do parto, que morreu ele e a mãe, né? Foi. Morreu três. Pronto. Aí desses que chegaram até a fase adulta, estão ainda por aí, né? Teve um que morreu, foi Antônio. Antônio morreu afogado. Antônio, tu lembra qual foi o ano que ele morreu? Lembro não. Porque agora eu tô esquecido se foi 99 ou 2000, por aí. Eu não lembro não. Aí, o tempo ele morreu. Eu sei que foi Foi na no, época foi do. no assunto do Catolé, não sei se No, foi período de carnaval, foi uma época de foi, né? carnaval. Foi. Um domingo de carnaval. Ele morava em Fortaleza, deixou a família lá e veio passear. No domingo ele foi para esse tal de Catolé e morreu para lá. Sim. Afogado. Eu lembro quando eu e pai foi para o enterro, mas assim, eu não lembro se foi em 99 ou foi em 2000. O ano eu não lembro. Não, em 2000 não foi não. 2000 morreu meu menino. Ah, foi Joaci? Joaci. Sim. Então ele foi antes. Foi antes. Ah, então eu acho que Antônio foi, eu acho que 98 para 99, por aí. Por aí, assim. Nesse tempo pai ainda andava para todo canto, visitava vocês, ia nos Era, domingos, né? era. Ele ainda tinha assim um pouquinho de saúde. Não estava trabalhando tanto assim enroçado, mas ainda Sai. frequentava assim, né? Ia Era. visitar. É. Então, mas no caso, o nome dele era Antônio Evaristo Filho. Era. Hum. Tu lembra do nome de todos? Porque assim, eu quero colocar a lista assim no vídeo, né? De todos os filhos de Antônio Lembro, Evaristo. lembro, tudo. Tu lembrar, pode dizer aí, se souber, pelo menos a linha assim, tipo, do mais velho até o mais novo. Tem Manuel Evaristo, que é o mais velho. Sim, Aí tem Maria Aparecida, que encosta a Manuel. Aí tem Maria Nazaré, que é com a Tezinha. sim. Aí tem eu, só Gil, né? Aham. Aí tem eu, José, conhecida por Deda. Aí tem Maria José. Aí tem Maria de Socorro, que é Socorro lá do Poço que Sim, diz. Aí tem Maria Hermes, que é Nina. que é Nina. Pronto, aí Aí tem os José, falecidos. Ah, dos homens tem José, tem. tem José, o Manuel já falei, né? Aham, Tem José, tem João e e Vicente. Vicente. Pronto. Aí os falecidos foram Maria José, É, é. Eugênio, E o outro não tem nome não, o né? outro foi. Agora eu esqueci, que Maria falou, que batizaram. Acho que o Manuel. Acho que foi Manuel. E aí depois Antônio, né? Que morreu. É. Então, Deda, assim, depois desses períodos assim, tu lembra assim uma época que você estava mais estabilizado, assim, já estava mais assim, mais tranquilo, já tinha um pouquinho mais de condições, já tinha um local para ficar. Tu lembra assim desses tempos? Porque assim, no tempo que você estava em casa era dificuldade, porque era muita gente, né? E É. assim, depois que cada um foi para o seu canto, arrumou uma casinha e tal, casou, em que ano mais ou menos assim que vocês chegaram a se estabilizar um pouco? Lembra mais ou menos? Década de 80, 90, por aí? Até quando eu me casei, eu ainda fui sofrida. Uhum. Ainda tinha Tinha dificuldade, né? dificuldade. Meu esposo, para criar família também, se fosse. Ele Era complicado. ele puxava gado, ele trabalhava no gado também.
melhor de vida, né? Que Uhum. lucrava bem, trabalhava pra gente mesmo. No sítio dos outros, mas trabalhava, tinha muito lucro naquela Então, época. nesse caso aí, veio estabilizar um pouquinho na década de 90, quando chegou o período do real. Mais ou menos, né? Uhum. Assim, da educação que o pai deu, dos conselhos que ele falou, assim, dos ensinamentos dele, tem alguma coisa que tu ouviu dele que tu lembra até hoje? Alguma coisa que ele deixou como exemplo? Eu lembro assim, de tudo que se passava, que ele, quando era tempo da Semana Santa, Hum, ele pegava a Bíblia e lia a Bíblia. eu lembro E disso. lia muita Bíblia. E dizia muita coisa bonita. Isso aí ele deixou por exemplo, Uhum. de ler a Bíblia, de religião, e as orações era a minha mãe. Só lembro que ele gostava muito de ler. Nos domingos, ele, quando não saía, e pegava a Bíblia e Tinha lia. domingo que ia É, visitar algum filho, um domingo era para casa de um ou para outro, ou então era, algum ia para lá visitar. é, E quando estava assim só em casa, ele pegava e ficava lendo. ele lendo, Pegava aquele óculos e é, ficava dando uma folheada e dando uma lida. é. Dada, assim, mesmo assim, com todas as dificuldades, se tu pudesse voltar no tempo, para que ano tu voltar? Assim, se você tivesse o poder de voltar para algum tempo no seu passado, para que ano tu voltaria? Para que época assim? Que tu acha que queria recordar, reviver? O tempo da minha mãe, né? Uhum. Eu que via minha mãe com meu pai, junto, Quando tava tudo em quando casa. estava tudo em casa. Era difícil, mas era bom. É, a família reunida. Uhum. Né? E assim, da convivência com os irmãos, tem assim algum que você ficou com mágoa de algum? Não, assim, e muitos irmãos juntos, Sempre dava uma sempre tem confusão, as né? confusãozinhas, né? É, tinha uma irmã que eu me lembro como hoje, a gente chegava, raspava mandioca de ganho, e cheguei para almoçar, e quando eu fui sentar no taburete, ela tirou o taburete, eu Eita, caí. Essa era impossível, dava trabalho. dar trabalho. Pois é. Mas, mas meu pai também, ele não dava bastante pra você, não. E Então, aí por ele isso que castigo. eu resolvi gravar esse vídeo, né? Porque assim, tem muitas pessoas que conheceram o Antônio Evaristo, mas poucas sabem a história dele, né? Um homem que com pouco recurso ele conseguiu criar duas famílias, né? Então, a questão dele casar de novo foi porque ele passou um período viúvo e ele viu assim que tava com dificuldade, né? As filhas Para casou criar. todas? E ele tava praticamente ia ficar só. Maria já ia casar É, nesse tempo. era. E então Maria até falou que assim, até Zé também falando que ele estava precisando de alguém para cuidar dele. Aí Maria, quando o pai casou com minha mãe, Maria disse que saiu quando fazia um ano que ele tinha casado, Foi. né? Foi tempo que ela casou também. Foi, ela casou, fazia um ano que o pai tinha casado, aí ela foi e casou, foi o tempo que saiu de casa. Mas sempre estava, né, presente, Maria É, sempre estava ajudando em alguma coisa, estava sempre o pessoal assim se encontrando, né, conversando, se visitando e visitando, um né? ajudando o outro também, né? É verdade. Aí é isso, mas teve muita dificuldade. Maria também contou as coisas, os problemas, né, com os irmãos e foi difícil para ela, Ela sofreu, assim, ela para ela sofreu assumir, muito. né? Ela era mais velha, a responsável era ela. Porque depois que a mãe morreu, ela ficou encarregada de muitas coisas dentro de casa e também era para tomar conta dos filhos, né? É, Que no caso os irmãos dela. Ela foi assim, tipo uma mãe sem estar preparada, né? isso. Aí ela sofreu bastante porque assim, para ela foi uma virada brusca assim, de repente mudou as coisas para ela, porque ela falou que nesse tempo ela tinha 18 anos, né?
Hum. E ela teve que assumir o papel. O pai saía para trabalhar, ela ficava assumindo as coisas em casa e às vezes sofria E trabalhando na roça também. e às vezes sofria com alguns, né, em casa, dava trabalho e era aquela coisa. Era desobediente. É, aí era complicado. É. Então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque cada um conta um pouquinho da sua história, como foi a convivência, como foi a realidade de cada um foi diferente, entendeu? Então depois terminando com a família mais velha, que é a primeira família, depois eu vou estar gravando com os outros da família mais nova, né? Cada um contar um trechinho e junto a gente fazer isso, contar a história de Antônio Evaristo, porque assim, poucos sabem a dificuldade que ele teve para criar duas famílias, mas a maioria do pessoal aí de 50, 60, até 70 anos sabe quem foi Antônio Evaristo. Era muito triste os trabalhos dele, muito pesado. Mas, graças a Deus, criou tudinho. Soube dar bom exemplo, que tudinho, né? Ninguém tinha o Uhum. que dizer de nenhum. Eu sei que aí foi bem criada de família. Com sacrifício, com sufoco, trabalhando alugado, trabalhando para os outros, morando no pé dos outros, mas botou muito filho no mundo, mas soube criar, Mas assumiu, né? assumiu, até o fim. É isso. E a gente tá por aí. É verdade. Então é isso. Eu agradeço, Deda, pela tua participação, por estar contando um pouquinho, né? E estar participando dessa história, porque você também faz parte. Por nada.